E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal. Olha só, vai prestar redação e tá procurando um filósofo aí, uma base filosófica bem fácil, bem simples, contemporânea e detalhe, cereja do bolo, que o Enem adora. Por que adora? Porque cai bastante nas questões de sociologia e de filosofia objetiva. Então, seus problemas estão resolvidos. A gente vai falar hoje de Jürgen Habermas, um filósofo alemão. Mas antes de tudo, antes da gente começar, calma, calma, vai lá. Toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material inédito aqui pra você caprichado, tá bom? Dá um joinha pra gente entender se o conteúdo tá sendo relevante. Agora sim a gente vai pro conteúdo. Vamos lá? Pessoal, para falar de Jürgen Habermas, primeiro eu preciso falar que ele é da segunda geração da escola de Frankfurt. O que é a escola de Frankfurt? Resumindo, é uma universidade fundada por filósofos, que eles é um espaço, é um momento em que eles vão ali fazer os seus estudos sobre essa sociedade, ok? Eles observam essa sociedade, experiencializa ela, experimenta e tangencia ela escrevendo, tá? Observando, tirando seus resumos do que ele observou, ok? Essa é a escola de Frankfurt. Bom, alguns nomes vêm de lá, ó. Weber vem de lá, Karl Marx vem de lá, Adorno vem de lá. Algum desses três aí você já ouviu, certo? Bom, e desses três aqui, o nosso Habermas, ele bebeu em todas essas fontes. Ele foi influenciado por todos esses, mas foi influenciado, né? Ele olhou e aí ele foi anotando, ele foi resumindo, ele foi desenvolvendo um ponto de vista crítico em cima de cada um deles. Para a gente entender o Habermas, eu preciso falar um pouquinho para você de Karl Marx. Karl Marx dizia que o indivíduo o trabalhador, a classe proletariada, aquele que não detém a sua ferramenta de trabalho, ou seja, se eu vou produzir essa agenda, ok? E todo dia para eu produzir essa agenda, eu não tenho a minha impressora, eu não tenho a minha máquina, eu não tenho o meu fornecedor, eu vou para uma empresa em que ela tem a máquina, ela tem o fornecedor, ela tem a matéria-prima e eu vou trabalhar lá. Ou seja, os meios de produção, o maquinário, a matéria-prima é da empresa. Eu apenas ali estou vendendo minha mão de obra. Eu vou lá fazer, ok? E vendo o meu tempo. Isso era Karl Marx. E Karl Marx falava que enquanto o indivíduo ele não é dono da sua ferramenta de trabalho, ele está fadado a ser explorado pelo outro, ok? Então ele vai sempre ser o oprimido, o explorado. Por que explorado, Kelly? O que é isso? Bom, eu não vou entrar aqui na questão porque eu quero falar do Habermas, mas é explorado porque tudo que eu produzo, vamos supor o que eu produzo, eu tenho que dar um lucro para a empresa. Então, se eu produzo ali, vamos supor, durante o mês, né, 5 mil reais, 10 mil reais de mercadoria, e ela vende daquilo ali, daqueles 10 mil reais, ela vende por 15 mil, então ela lucrou 5, ok? Ela vai pagar os 5 para mim? Não, porque ela precisa ter o lucro dela. Então, de repente, ela vai me pagar 1.500, 1.500, 2.000, mas ela vai me pagar uma parte e parte do lucro que foi a minha mão de obra ficou para a empresa, entendeu? E eu não tenho poder sobre isso, porque o maquinário, os meios de produção é da empresa. Ela que vai falar, ó, o maquinário é meu e você trabalha para mim porque eu quero, ok? Aí Habermas, um dos pontos que ele olhou foi esse poder instrumental, essa razão instrumental. O que é a razão instrumental? A razão, o poder, ela é um instrumento de dominação. Porque quem tem poder tem a razão. Quem tem razão, manda no outro. Fez sentido aí pra você? Domina essa sociedade. Entendeu? Bom, aí nesse raciocínio eu quero entrar em Habermas. Habermas olhou tudo isso e falou, não é bem assim. E já que não é bem assim, eu proponho uma mudança. Ele olhou esse cenário, né, essas análises, esses estudos, essa sociedade, e falou, pois é, existe sim um poder instrumental, existe sim um poder que ele é instrumento, existe uma razão que ele é instrumento. Por que razão, tá, pessoal? Eu te dou razão para você trabalhar comigo. Qualquer razão, você precisa se alimentar, você precisa sobreviver, e eu tenho a ferramenta de trabalho, entendeu? Bom, então ele usa essa razão como instrumento. Karl Marx olhou a sociedade e chegou nesse conceito, ok? Aí Habermas olhou e falou assim, não deveria ser essa razão. E pausa aqui, tá? Parênteses aqui, OBS aqui, tome nota aí. Vamos entender que ele nasceu em 1929
ele observou toda a Segunda Guerra Mundial, ele observou o Holocausto de Hitler, ele observou o fascismo em torno do mundo, ele observou o discurso de comunismo, né, de bipolaridade mundial, comunismo versus capitalismo, aquela ideia de dar medo na população. Ele olhou tudo aquilo e falou, pois é, esse discurso aí de razão instrumental, de poder instrumental, ele está levando, ele está direcionando essa massa. Ele está comunicando o que ele quer para essa massa. E detalhe que também, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, procura Goebbels, o que Goebbels foi de Hitler, o que a campanha de rádio foi durante o Holocausto, ok? Aí você vem pra cá. Bom, então Habermas olhou e falou assim, nossa, mas essa ação de comunicar foi ela que muitas vezes fez o proletariado acreditar que ele tinha que trabalhar na indústria. Foi essa a razão. Não foi só colocar lá o disponibilizar a condição para ele. Foi persuadi-lo que ele tinha que fazer aquilo. Vou dar aqui um esquema para você. Revolução Industrial, pessoal, principalmente a segunda, ela fez com que a produção de produto aumentasse muito. Aí esse discurso levou o proletariado a acreditar, persuadir o proletariado que ele realmente precisava desse maquinário. Mas que ele é muito difícil, como que ele não vai precisar, ele não tem, ele vai o quê? Ele vai comprar a mercadoria para ele? Existia um outro caminho, né? Existia um outro caminho, não para toda a população, existia um caminho de competição, mas existia um outro caminho. É isso que Habermas traz. Ele fala, olha, muitas vezes você é persuadido a acreditar em algo. Quer um exemplo prático aqui? Vamos para a prática, né? Vamos supor que eu cheguei lá numa agência de viagem e eu quero comprar um pacote para Amsterdã, para Marrocos, para Angola, para Argentina. Só que eu quero, para Grécia, só que eu quero um pacote desse turismo e que eu quero conhecer a história, que eu quero beber daquela fonte, eu quero conhecer um pouco mais sobre filosofia, sociologia, eu quero sair de lá um cidadão com um pouco mais de conteúdo. Eu quero ver paisagem bonita, eu quero ver a culinária, eu quero sim ter uma ideia de lazer, de prazer, mas eu também quero um pouquinho de conteúdo, eu quero um pouquinho de informação relevante, ok? Durante a segunda revolução industrial, a produção de mercadoria aumentou muito, consideravelmente, porque você conseguiria produzir muito mais, ok? E principalmente alguns setores, como o automobilístico, você teve um grande contingente de estoque. Contingente de estoque, isso aí, você aumentou a produção e você não aumentou a venda. A demanda não era bem aquilo. O que você precisou do marketing? O marketing nada mais é do que criar um desejo de consumir algo. De repente, eu não preciso dessa lapiseira, porque vamos supor que eu tenha outra, mas eu vi ela é leve, ela é fina, ela é prática, é ela que eu quero. Então eu não tenho uma necessidade, mas eu tenho um desejo, porque a ação comunicativa me levou a acreditar que eu precisaria dela. Fez sentido aqui para você? Foi isso que o marketing fez na segunda revolução industrial. E foi isso que o fascismo fez. O fascismo se utilizou muito de discurso, depois você dá uma pesquisada sobre isso, não é o foco aqui hoje. A campanha midiática do governo alemão durante o período do Holocausto também utilizou bastante do discurso. Um período que a gente vem vivendo com um volume caótico, deliberado de informação, também é uma ideia de comunicar, porque quem comunica melhor tem mais poder na sociedade atual. Fez sentido para você? Quem comunica melhor vende melhor uma ideia para você, vende um produto para você, vende uma mentalidade, vende um estilo de vida, vende para que nós indivíduos, nós cidadãos, eu tô falando você, mas nós cidadãos, nós seres humanos aqui, consumamos mercadoria, conteúdo, tempo, dinheiro. Fez sentido? Bom, então aí Habermas olha e fala assim, peraí, não é só necessariamente na sociedade atual, tá? Porque se ele é da segunda geração, ele vem criticar a primeira, entende? Tudo que é segunda, terceira, quarta geração, ela vem colocar um ponto crítico da anterior. E por que vem colocar um ponto crítico da anterior? Porque a sociedade muda, a economia muda, a política muda, os dirigentes mudam, a mentalidade muda. Então ele olhou e falou assim, peraí, no momento atual, na contemporaneidade, não é necessariamente isso, viu? Não é necessariamente isso o grande ponto. Não é que quem não tem o seu maquinário tenha poder. Não é necessariamente isso. Mas é que essa condição sua que você citou está aqui, ó. E agora vem uma outra situação que está aqui em cima. Ó. Existe a questão da comunicação. Quem comunica melhor vende melhor. Quem comunica melhor tem mais poder. Quem tem mais poder usa essa razão para dominar a população.
E aí a gente olha e fala, pois é, né? A gente vive numa sociedade que a gente precisa a todo momento vender uma ideia, vender um conteúdo, vender um produto, vender tempo. A gente precisa vender, ok? E aí, tome nota, tá? Ele colocou 4 considerações quando você for ouvir um discurso, quando você for analisar um discurso. Primeiro, ele precisa ser inteligível. O que é inteligível? Eu preciso entender. Se alguém vir falar comigo, precisa utilizar termos, vocábulos, conceitos, ideias que eu entenda, né? Sabe a ideia de giro, a ideia de uma comunicação muito formal, que você lê um livro e fala, nossa, não entendi nada. O político falou ali, eu não entendi nada do que ele falou. É mais ou menos isso. Então, ela precisa ser inteligível, precisa ser entendível, ok? Segundo ponto, ela precisa ser verossímil, ela precisa ser verdade. Você tem que pesquisar com fatos, com documentos que comprovem que aquilo é verdade. Muitas vezes é verdade, porque mesmo 1 milhão de pessoas falando que aquilo não é verdade, existe um documento, existe um fato, entende? Terceiro ponto, ela precisa ser sincera. A minha comunicação para com o outro, a comunicação do outro para comigo, ela precisa ser sincera. Aquele outro, aquele indivíduo que está fazendo a ação de comunicar, ele precisa acreditar no que ele está vendendo. Ele não precisa acreditar no que ele está vendendo porque o outro vendeu uma ideia para ele. Não é isso daí. Não é isso daí. Ele precisa acreditar porque ele tem princípios, tem valores, tem um consenso ético de que ele acredita naquilo, tá? Não porque o outro falou, e sim porque a ética dele, o princípio dele, a moralidade dele faz ele acreditar naquilo, ok? E quarto e último ponto, ela precisa ser normativa. O que é normativa? Ela precisa vir com alguma normalidade, com alguma legalidade, com algum aparelho jurídico. Ela precisa ser uma lei, uma norma, entende? Porque senão, ela pode sim ser verdade, ela pode ser sincera, ela pode ser entendível, mas ela não ordena, ela não manda, ela não é obrigatória. Então, nem todo mundo vai levar a sério aquela ação comunicativa. Kelly, tá muito abstrato, eu ainda não entendi isso direito, não entendi mais ou menos, tá? Não fez muito sentido pra mim. Além daquela ideia lá da viagem, eu posso te dar outra. Vamos supor aqui que você diga pra mim que, supondo, tá? Supondo, eu nasci de repente num grupo familiar que todo mundo segue a religião A. E aí eu tenho que seguir a religião A por costume, por tradição, por cultura. Eu posso olhar aquilo e de repente falar assim, ó, nem eu acredito que você acredita que isso é verdade. Você talvez tá digerindo, tá engolindo algo que alguém te falou. Não é que você acredita num princípio moral disso. Você não teve condição de contrapor esse princípio, de conhecer outras religiões que contradizessem isso, questionassem isso. Você não acredita isso como verdade. Você engoliu isso, na verdade, né? Não é um conceito que você crê de forma clara, entende? É porque você nunca foi questionado sobre aquilo. Segundo ponto, eu olho aqui e falo, nossa, mas eu não entendo o que essa religião fala. Eu não entendo, eu não consigo entender, eu não consigo vivenciar, eu não consigo olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu senti isso. Eu senti, eu entendi. É isso aí pra mim. Então ela também não é inteligível. Terceiro ponto, é uma normatividade? Não há a legislação de liberdade de culto religioso no Brasil? Então, necessariamente essa ação comunicativa ela não vai servir pra mim. Fez sentido aí pra você? E o último ponto, será que é sincero? Será que aquele indivíduo tá vendendo aquilo pra mim de forma sincera ou é porque pra ter poder sobre o meu comportamento, poder sobre o meu modo de pensar, poder sobre o meu modo de agir? Ele vai se garantir que de repente eu não me comporte de forma divergente daquele grupo porque eu vou seguir aquela religião. Fez sentido agora para você o que Habermas traz com essa ideia de ação comunicativa que é super relevante para você falar de minoria social, de educação, de saúde, de segurança, de sustentabilidade. Um discurso que é vendido de forma distorcida para te persuadir. Pessoal, por hoje é isso. A gente poderia também ficar falando aqui horas e horas sobre Habermas. Ele traz muito conceito que se a gente for beber, for se aprofundar, for mergulhar nisso daí, a gente consegue. Fica aqui ponderando, pensando, refletindo, chegando a antíteses, a ideias contraditórias, porque é bem rico de conceito a ideia de Habermas. O que eu quero falar hoje é que foi só ação comunicativa, que, digamos assim, é um recorte de tudo que ele fala, entende? Tem um quebra-cabeça e eu peguei só uma pecinha para abordar aqui contigo, ok? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixa aqui o seu comentário, se você já ouviu falar dele, se você já fez ele numa redação. Tudo que eu falei aqui você pode e deve utilizar ele dentro de redação para defender a ideia de comportamento de massa, de negligência do Estado,
falta de instrução, falta de conhecimento, falta de informação, falta de consciência de classe, enfim. Habermas, ele se encaixa perfeitamente nisso, tá bom? Muito obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixe seu comentário aqui que eu quero conhecer você um pouquinho melhor e até a próxima. E claro, vai lá, gabarita essa prova.